Agora vamos falar sobre a diferença entre sucesso e dinheiro. Para muita gente nessa geração, ambas são a mesma coisa, mas não é. É importante entender o que é sucesso. Sucesso é algo bem divulgado, bem feito, com preço justo e muito divulgado. Isso dá sucesso. E dinheiro é arrecadação. Então, tudo que você vende e arrecada, você ganha dinheiro. Então, para ganhar dinheiro, você tem que estar interligado automaticamente com algum tipo de arrecadação. Se você não sabe de arrecadação ou o que dá arrecadação, é só você ver o que dá mais arrecadação dentro do que você está no seu país, na sua cidade, propriamente no continente também, mas principalmente no seu país, porque no país que você está sempre tem várias oportunidades. Só que elas não vão gritar no seu ouvido e falar, eu sou uma oportunidade. Não é assim que funciona. Então, é muito comum as pessoas confundirem uma coisa com a outra, sucesso com dinheiro. Só que eu gosto de ser direto ao ponto, então eu poderia enrolar aqui um monte, mas não estaria sendo eu mesmo. Isso também é importante, você colocar a sua cara dentro do seu estilo, dentro do estilo que você realmente é, de quem você realmente é, e colocar aquele estilo para ser divulgado. Então você precisa do sucesso, o sucesso é por aí. O sucesso não é algo que você consegue apenas por querer, é muito mais a divulgação do que propriamente o querer, né? Aquela famosa frase, querer é poder. Só que essa frase é muito ilusória, porque o querer, muitas vezes nessa geração, foi ensinado de uma maneira mimada. Então você bate o pé, chora quando você é criancinha, neném, e geralmente é dado para você aquilo que você fez manha para conseguir. Só que depois que você cresce, evidentemente, da vida adolescente para frente, você não, você não consegue mais as coisas no grito. Então não tem mais essa coisa de, no grito, no choro, eu consigo. Raras coisas você vai conseguir assim, a maioria das coisas você vai ter que ter mérito. E mérito é uma coisa muito importante, porque é aí sim que você vai conseguir. Então, para você conquistar aquilo que você quer, para você melhorar na parte do sucesso e do dinheiro, você pode ter as duas juntas ou uma de cada separada. Vamos falar de uma de cada separada. Vamos falar primeiro do sucesso. O sucesso, na realidade, ele é uma mistura de divulgação com qualidade de produto e preço justo, como eu já falei. Então, para você ter sucesso, você precisa estar bem divulgado, e quanto mais divulgado for, mais sucesso você vai fazer ali, ou você ou o seu produto, né? Porque às vezes você não aparece, mas você pode ser um empresário de sucesso, por exemplo, de qual a marca do seu produto está distribuído em todos os supermercados, por exemplo, e você faz comerciais, e faz propagandas, divulga. Isso é sucesso. Então, nós temos inúmeros cases de sucesso para você estudar. Você pode estudar os cases de sucesso das pessoas de sucesso, mas nunca esqueça dessa parte. E nos cases de sucesso não vai falar muito sobre essa parte, mas documentário e vídeos, livros, biografias é o que mais tem por aí sobre pessoas de sucesso. Então, para você que de repente quer saber mais como é o sucesso de verdade, quer saber mais como funciona o mundo do sucesso, eu recomendo isso fortemente. Existe também uma questão que é a questão do que muitas vezes em uma só você não encontrou, você não vai encontrar tudo que você quer. Então, por exemplo, todas as informações da qual uma cantora fez sucesso, de repente não está só no livro dela, de repente você vai precisar assistir um filme sobre a vida dela, um documentário sobre a vida dela, vai precisar pesquisar entrevistas e por aí vai, para que você saiba mais sobre a vida daquele artista, por exemplo. Só que por isso que quando você
é iludido. O que é uma ilusão no sentido do sucesso? A ilusão, ela é aquela que faz você acreditar que tudo aconteceu do nada, que foi rápido, que tudo acontece do nada e que do dia para noite, blum, pronto, já está fazendo sucesso. Isso é uma ilusão, isso é uma grande ilusão que implementam na sociedade para que a sociedade não faça sucesso. Porque, como eu falei no começo, muitas vezes por você ser um menino mimado fazendo birra, você não, só que você já cresceu, você não entende como funciona o mundo do sucesso. Então, por exemplo, muitas vezes você não sabe fazer uma reunião, ou então vai numa reunião e é chamada a sua atenção, você não sabe liderar, se autoliderar e liderar as pessoas, mas você quer ser um líder de sucesso. Veja que muitas pessoas falam assim, eu quero ser um vendedor de sucesso. Aí você pergunta, quantos cursos de vendas e livros de vendas você já leu? Aí a pessoa tem que fazer, porque ela acha que só no instinto, como falaram para ela, que só no instinto, só no grito, tentando empurrar as coisas, aquilo vai ser sucesso. Só que não é assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Então, é muito difícil muitas vezes, tem muitas etapas que são difíceis do sucesso, que para se sobressair, você precisa muito de ter mesmo essa resiliência, né? E saber ter inteligência emocional para que você não caia ali realmente toda hora na questão de baixar o nível, né? E achar que tudo vem do nada. Então, eu acho importante para você que quer fazer sucesso, você vai criar, por exemplo, uma marca de alimentos, por exemplo, de algum alimento. Você pode fazer o seu alimento ali, você pode criar um novo alimento, só que se você não seguir tudo que foi ensinado aqui nesse episódio, você dificilmente vai conseguir entender como ultrapassa a barreira do começo, como ultrapassa a barreira do não, né? E é normal você levar não, é normal você ter barreiras ali e tal, né? E tem gente que, olha, que deixa tanto a preguiça mental e a arrogância dominar, que a pessoa, como eu acabei de falar, não faz nenhum curso, não lê nenhum livro, não vai em palestra, não faz nada para se aperfeiçoar, né? E aí quer ter o sucesso. Isso realmente atrapalha bastante no quesito sucesso, porque quanto mais você sabe, quanto mais informações relevantes, obviamente, você tem, mais chance de você fazer sucesso. Por quê? Porque quando você está preocupado de verdade em fazer sucesso, você tem que entender que você precisa focar de um outro jeito, não de um jeito mundano social. Você tem que focar de um outro jeito. Então, é por isso que a maioria dos artistas de sucesso, eles são em forma. Você já reparou nisso? Pensa num artista de sucesso aí. Pode ser atleta, pode ser cantor, pode ser DJ, pode ser uma cantora, uma dançarina, uma atriz, um ator. Pode pensar aí num artista de sucesso que você conhece, mas que faz sucesso mesmo. Pense de 1 a 5, por exemplo, de 1 a 5 artistas de sucesso. Quais deles estão fora de forma, desses 5 que você pensou? Ou, vou até mais longe, qual desses não está em forma? Por exemplo, no sentido de todos estão em forma, né? Bastante em forma, não tem nenhum muito magro ou muito obeso. Por exemplo, já reparou nisso? Que raramente uma pessoa muito magra ou muito obesa vai fazer sucesso? Por quê? Porque você precisa de disposição física e de disposição mental, saber ter inteligência emocional, como eu já falei, para poder lidar com as situações, com os fãs, com as reuniões, com as novas ideias, com os novos produtos, saber escolher novas ideias, porque, por exemplo, muitas vezes uma ideia ela é ruim. Você teve uma ideia ruim, mas essa ideia ruim, ela não necessariamente vai ser uma ideia que precisa necessariamente
estar no mercado. Na realidade, só que para você enxergar que ideia que é boa, que ideia que é ruim, isso daí vai te dar um trabalho de inteligência emocional. Por quê? Você precisa respirar fundo e entender que aquilo ali rola ou outra coisa não rola. E ver mesmo com frieza, não com ego, né? Tipo, eu fiz esse produto, então ele vai ser sucesso. Não necessariamente, tá? Então, quando você entender isso, aí você começa a encaixar. Outra coisa que é muito importante no sucesso é você fazer produtos que as pessoas queiram. Parece clichê isso, mas é uma coisa que é onde muita gente erra. O que eu já conheci de pessoa que veio fazer consultoria comigo e aí a pessoa estava errando no sucesso, na parte de pegar um produto, bom produto, mas oferecer para um público que não quer aquilo. O público não quer aquilo ali, o público que ela está oferecendo. E aí ela tenta forçar a barra ali e fala que não dá certo o método, por exemplo, mas é ela que está pegando um produto que aquele público não quer e tentando forçar a barra ali para aquele público querer. Quem gosta daquilo é ela, mas não o público que segue ela. Então, para você ter maior sucesso em conversão de vendas, você precisa pegar produtos do qual o seu público, se você já tem público, do qual o seu público queira. Essa é uma diferença bem grande entre quem entende de conversão de vendas e de quem não entende e quem simplesmente quer ter sucesso no aleatório. Outra coisa, por exemplo, você pega qual é o esporte que mais dá dinheiro aqui nesse país? Futebol. Você chega para um menino que quer, ou menina que quer ser um jogador ou uma jogadora de futebol de sucesso. Aí você pergunta, a mesma coisa do livro lá do vendedor ou do empreendedor. Você pergunta, quantos livros de jogador de futebol de sucesso, de técnicos de futebol de sucesso você já leu? E quantos cursos de jogador de futebol, para ser um jogador de futebol de sucesso, você já fez? E você vai ver que a resposta provavelmente a pessoa vai dar é nenhum. Só que existe, ou então a pessoa vai falar, mas eu não tenho dinheiro para isso. Só que existe sim existem vários em que o preço são muito acessíveis. Então, esse é o problema dessa geração atual. É a falta de noção a partir da sua própria arrogância e preguiça mental. Então, quando você é arrogante, você fala, não, eu não preciso de nada, eu sou o bom, eu vou fazer acontecer. E se não acontecer, é Deus que não gosta de mim, ou então não deu certo, não tem sorte. Ambos, tanto sorte como Deus gostar da pessoa, são coisas que a pessoa inventa para poder justificar exatamente a arrogância dela. A arrogância e a preguiça mental, porque preguiça mental, também a preguiça física inibe bastante sucesso, mas a preguiça mental, ela é pior ainda. Por quê? Porque você deixa de fazer coisas que você não tem que fazer tanto esforço físico, mas que são coisas muito importantes, como por exemplo, você imagina se a pessoa está lá nos Estados Unidos, está gravando um artista, você está no estúdio, está gravando um artista de sucesso. Só que chega lá para o artista de sucesso uma folha do caderno em branco, ou um tablet em branco, sem nenhuma letra, sem nenhum ritmo, sem nada. O que o produtor vai colocar ali na música, no fone de ouvido do artista para ele gravar? Nada, certo? Por quê? Porque o compositor e o produtor tiveram preguiça mental. Vamos supor, eles tiveram preguiça de fazer uma música. Esse tipo de coisa, você vê que a preguiça mental ela atrapalha tanto quanto a preguiça física. Mas muitas vezes a preguiça física ela é vencida e a pessoa consegue até ter uma vida minimamente produtiva, não muito, mas minimamente, só que ela esquece da arrogância e da preguiça mental. Quando ela esquece desses dois, ela com certeza... Eu não estou falando aqui para a pessoa se endividar e fazer dívida comprando curso, ou se especializando ou em faculdades, por aí vai. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é para você fazer os acessíveis. Ou seja, que o preço não é tão viagem na maionese assim. Ou seja, e você viu que é sério ali, que é uma coisa séria e tal.
Não é, você às vezes até já folheou um pouquinho o livro ali, viu? Então você viu que aquilo ali é um produto sério, que pode te ajudar muito a ter sucesso. Esse é o passo certo. Agora, quando você dá o passo errado, quando você, como eu falei, deixa a preguiça mental e a arrogância vencerem e você nem percebe, porque eles são os pecados. Quando fala assim, a pessoa é um pecador, o pecado, ele não vai chegar para você e falar assim, você é ruim nisso, você é um pecador. Não é assim que funciona. O pecado não vai falar isso para você. O pecado vai te usar. Vai te usar o máximo possível para que você não seja a sua melhor versão. Quando você, por exemplo, esse episódio aqui, a pessoa fala assim, ah, vai ter que ouvir tudo isso. Mas você quer ter sucesso? Você quer entender mais também sobre dinheiro, porque já vai ser a próxima parte? Você quer saber sobre dinheiro, como funciona? Você quer saber sobre sucesso, como funciona? Ou não? Para você tá tudo bem já. Se para você tá tudo bem do jeito que tá, ok. Mas se você ainda é uma pessoa com fome de vitória, com fome de vencer na vida, ou principalmente se você ainda é jovem, né? Tem até 40 anos aí, por aí 50, você tá cheio de vitalidade ainda. E aí você ainda pode fazer muita coisa. Talvez não tanto esportivamente, né? Mas uma pessoa de 40, 50 anos ainda pode fazer muita coisa. Então, e pode ter muito sucesso ainda. Então, só que não dá para pular essas regras das quais eu mencionei. Então vamos falar agora da energia, falamos da energia do sucesso, né? Vamos falar da energia do dinheiro. Por que o termo energia? Porque quando falamos energia, imaginamos como se fosse um cabo de energia elétrica e soltando ali soltando ali um curto-circuito ali. Então isso é uma energia. Isso é o que está na mente de qualquer pessoa quando ela pensa em energia. Mas energia, na realidade, é uma gíria para tudo. Ou seja, você não faz nada sem energia. Por que você toma café? Café que eu falo, o produto café mesmo. Por que você toma café? Para você ter mais energia. Por que você toma qualquer coisa que seja termogênico? Para ter mais energia, para acelerar seu metabolismo, para que daí você tenha queima de gordura. Só que queima de gordura, o gengibre, né, por exemplo, por que é tão importante isso? Por que funciona tanto? Porque o gengibre, por exemplo, ele é um termogênico natural, só que é muito mal interpretado, porque se a pessoa fizer ali um suco verde com gengibre, eu ia falar cheio de gengibre, mas não precisa ser cheio de gengibre. Com o gengibre, esse suco verde vai eliminando todas as toxinas e as gorduras localizadas dentro da pessoa. Com o tempo, fazendo isso aí por um tempo, e fazendo atividade física também, obviamente, junto, como eu falei, você pensou de 1 a 5 pessoas de sucesso, né? Quais delas estão muito magras ou muito obesas? Praticamente nenhuma, né? Eu praticamente adivinhei que nenhuma, ou quase nenhuma dessas 1 a 5 que você pensou. Por quê? Porque ainda vou além, como eu falei. Eu diria até que se você acompanha o dia a dia dessas pessoas, você vê que elas postam que estão fazendo atividade física. Então, o sucesso, ele é desse jeito. Ele não é uma coisa assim tão ingênua assim, mas ele também não é tão impossível. Só é um pouco mais interligado à divulgação mesmo e a outros padrões do qual eu já falei bastante aqui. Então, energia de sucesso, para desbloquear a energia de sucesso, você precisa ser destemido. Você precisa esquecer a vergonha um pouco e ser destemido. E se divulgar bastante, fazendo produtos bons e com um preço justo, e nunca esquecendo também de fazer boas amostras grátis. Uma técnica, obviamente, mais manjada que essa, não existe quase em vendas, é você fazer amostra grátis. Boas amostras grátis e bons bônus sempre convertem bastante uma venda. Isso tanto no físico quanto no digital. Tanto faz.
você, qualquer um dos dois, falou vendas, falou dinheiro, esses dois funcionam totalmente. Então a energia do sucesso, para ela ser desbloqueada, você precisa fazer isso. Agora a energia do dinheiro, ela é um pouquinho menos, ela cobra um pouquinho menos de você. Mas com certeza eu conheço, vou falar para você, eu conheço pessoas que fazem sucesso, mas não fazem muito dinheiro, não aproveitam muito o sucesso para fazer dinheiro. Se você quer unir os dois, o sucesso e o dinheiro, você precisa entender que você precisa fazer arrecadações e múltiplas fontes de renda. O que é múltiplas fontes de renda? É você ter rendas que vêm até você de outras formas além da qual você trabalha.